Há 10 anos, um ex-aluno invadiu uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 12 estudantes. Já fez 10 anos. A gente voltou ao local da tragédia que chocou o país. A gente conversou com o policial que interrompeu o ataque e foi ver como os sobreviventes recomeçaram a vida. Helena e Tainá sobreviveram ao ataque, mas perderam a irmã Milena, na época com 14 anos. Foi aquele susto de achar que estava acontecendo fora, não entender muito bem o que estava acontecendo, porque o barulho era muito alto. Até uma professora chegar e dizer que tinha um aluno baleado para a gente correr. Era 7 de abril de 2011. O dia começava na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona norte do Rio. Até que um ex-aluno chegou ao colégio. Wellington Menezes estava armado com 2 revólveres. 12 alunos mortos e dezenas de feridos. As investigações da época mostraram que Wellington veio à escola naquela manhã decidido a matar mais alunos. Porém, o plano dele foi interrompido e a tragédia só não foi maior em número de vítimas por causa de um homem. O policial militar que entrou sozinho na escola e conseguiu imobilizar o atirador. Márcio tentou negociar a rendição do rapaz, mas o atirador tirou a própria vida. O jovem responsável por tantas mortes se dizia vítima de bullying quando estudava na Tasso da Silveira. O ataque no colégio seria uma vingança. Vi aquelas crianças caídas ali, com algumas feridas, outras já mortas. Aí que nós fomos ver a dimensão que aquilo ali tomou e ver que foi um ato de terrorismo, né? O fim da violência nas escolas foi uma luta que manteve a Adriana em pé. A mãe ainda aguarda os brinquedos da filha Luísa, baleada no atentado. Adriana se tornou a presidente da associação que reúne vítimas e familiares. Tinha que me segurar em alguma coisa para continuar viva. Eu não dava conta daquela dor. Na escola Tasso da Silveira, um memorial lembra as vítimas. Uma reforma mudou a fachada, mas as mudanças podem não ter passado desses muros. Mudar a escola Tasso da Silveira não é resposta para mim como mãe, não é resposta para a sociedade. Helena faz faculdade de serviço social e Tainá cursa pedagogia. Elas querem ajudar jovens que sofrem dentro dos contextos familiar e da escola a superar os traumas. Para o futuro, eu espero conseguir, como uma futura pedagoga, né, entrar dentro de uma sala de aula e mostrar que a partir da educação você pode ir muito além, que a educação ela te leva para muitos lugares. Olha, Priscila, há 10 anos um atirador invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, e matou 12 alunos. Outras 13 crianças ficaram feridas. Foi uma tragédia, né, que marcou a história do Rio de Janeiro, marcou a história do Brasil. A Ana Paula Santos, Fachel, ela conversou com 2 pessoas que nunca mais vão esquecer essa data, 7 de abril de 2011. As imagens que apareciam na TV pareciam um filme. As cenas de correria e a notícia de crianças baleadas dentro da escola, naquela época, estavam distantes da realidade brasileira. Tinha um garoto se arrastando, todo baleado, sangrando muito. Aí nisso eu parei e fiquei olhando ele assim, ele morreu no meu pé. As crianças falavam, não atira em mim, por favor, moço. Aí ele ia lá e atirava na cabeça das crianças. Minha filha, ele não falou nada. Minha filha não tá não, eu fui lá. Vamos pra casa. Ai, minha filha, moço. Pobre SWAT, todo mundo pobre SWAT. Todo mundo. Minha Nossa Senhora, meu filho. 7 de abril de 2011. Era mais um dia de aula na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. A Tayane tinha 13 anos. Ela fazia parte do grupo de atletismo. Eu lembro de tudo. Eu lembro de cada momento. Pode se passar 20 anos, 30 anos. Eu nunca vou esquecer do que eu passei naquele dia. E estava tudo bem, estávamos no corredor esperando começar a aula. E a professora pegou a chave, abriu, a gente entrou. E sentamos e começamos a ouvir barulhos. Pau, pau. E até então, a gente não esquentou, a gente não maldou. Quando a gente olhou, vimos que tinha um cara na sala da frente com 2 armas na mão. E aí
foi quando começou o desespero. Corre, atiro, corre, atiro. Alguns correram, outros ficaram. E eu simplesmente fiquei estagnada na porta. Eu olhava para aquilo e eu não conseguia. Enquanto todo mundo... Parecia que eu estava numa cena de filme que eu fico parada aqui e todo mundo vai correndo assim, sabe? Na outra sala estava Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, um ex-aluno da escola. Ele entrou sem falar nada, ele simplesmente começou a efetuar vários disparos e um dos primeiros foi para pegar na minha cabeça, pegou na cabeça do meu amigo, que estava na minha frente. Parecia uma cena de terror, era inacreditável. Depois de atirar contra os estudantes em sala de aula, ele foi atingido por um policial e, segundo a polícia, cometeu suicídio. Foram 12 crianças mortas. Milena dos Santos Nascimento, de 14 anos, Larissa Silva Martins, de 13, Jéssica Guedes Pereira, 15 anos, Bianca Rocha Tavares, de 13, Ana Carolina Pacheco da Silva, 13 anos, Mariana Rocha de Souza, de 12, Samira Pires Ribeiro, 13, Larissa dos Santos Atanásio, 13, Karine Chagas Oliveira, 14, Luísa Paula da Silveira, 14, Rafael Pereira da Silva, 14 e Igor Moraes da Silva, 13 anos. Tayane levou 3 tiros e ficou paraplégica. E depois eu fiquei quase 3 anos com a minha saúde instável, indo e voltando. Todas as vezes que eu achava que eu estava bem e que eu ia conseguir seguir em frente, alguma coisa acontecia, eu piorava e eu tinha que voltar para o hospital, fazer alguma cirurgia, ficar internada por algum motivo. Já são 10 anos desde aquele 7 de abril de 2011. A data que ficou conhecida em todo o país como uma tragédia, o massacre das crianças de Realengo. 10 anos, mas para os pais que perderam seus filhos aqui, esse tempo passa de um jeito muito diferente. O tempo não passa. 10 anos parece ser muito, né? Mas para quem viveu isso, 10 anos foi ontem. Ainda foi ontem. Porque a dor ainda é muito grande, ainda é muito forte. Aquele 7 de abril ainda está muito vivo, ainda está muito perto. Luísa Paula da Silveira, de 14 anos, era a filha mais nova da Adriana. Queria ser engenheira. Meu esposo ficou sabendo, eles ficaram sabendo pela televisão, ele estava em casa, então ele foi para o colégio com meu cunhado. Eles não precisaram me falar nada. Quando eles entraram dentro de casa, a maneira que eles me olharam, a maneira que eles entraram dentro de casa, ali eu percebi, ali eu tive noção do que tinha acontecido com a minha filha. É um esforço diário dos pais para levar a vida adiante. Resolveram fazer isso juntos, todos se ajudando. Formaram uma associação, a Anjos de Realengo. A Adriana percorre colégios em todo o país, ouvindo problemas e propondo soluções. E tudo isso aconteceu por um único motivo: o amor que a Luísa Paula deixou para os pais e que agora se transforma. Hoje eu vivo disso. Eu acabei em nome da minha filha e em nome dessas crianças, para que a morte deles não seja em vão. Fazendo um trabalho intensivo de conscientização dentro das escolas. Estou ali para que os filhos dos meus vizinhos não morram, para que crianças que eu nem conheço passem por isso. Esses 10 anos foram muito difíceis. É algo que os sobreviventes e os parentes das vítimas nunca vão esquecer. O que aconteceu aqui na escola Tasso da Silveira naquele dia, 7 de abril de 2011, mudou todos os planos. E não foi só para eles. Se depender da Tayane, muitas outras pessoas vão ter a vida transformada. Ela é estudante de Direito, tem planos para ajudar os alunos e contribuir para evitar tragédias.
Esse intervalo de tempo de 10 anos parece que foi ontem. Eu acho que para quem está de fora é mais fácil falar: nossa, como passo rápido. Mas eu tenho uma cadeira do lado da minha cama me esperando todos os dias quando eu acordo. Então, eu nunca vou esquecer disso. Eu já tive muito ódio da cadeira de rodas, mas hoje eu entendo que sem ela, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria essa independência que eu tenho. A cadeira de rodas não é uma inimiga. Na verdade, ela é um instrumento que me possibilita ser quem eu sou e fazer as coisas que eu quero fazer, mesmo que com limitações. Olha, fica o nosso respeito a todas as pessoas que passaram por aquilo. E é como ela disse, né? Faz tempo, mas foi ontem. Faz tempo, mas foi ontem. A gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar e entender por que isso aconteceu para tentar evitar que aconteça no futuro. Que é justamente o trabalho, né? Que a mãe que perdeu a filha está tentando fazer, né, Fagel? 8h11, Globo. Do nosso contato ao vivo com o Rio de Janeiro, esse dia 7 de abril, hoje, provoca uma lembrança triste para o Rio. Rodrigo Viga, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Exatamente, Adriana. Coincidentemente, justamente no dia em que as escolas municipais públicas e também particulares estão autorizadas a voltar às aulas presenciais, nós temos essa triste lembrança, o massacre da escola de Realengo, como assim ficou conhecido, né? Naquele 7 de abril de 2011, um ex-aluno, Wellington Menezes de Oliveira, entrou armado no colégio e começou a disparar contra alunos, contra jovens dessa escola. Depois, segundo versão da polícia, ele acabou se suicidando. Foram 12 mortes nesse massacre na escola Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, naquele 7 de abril de 2011, que teve uma ampla cobertura aqui da nossa reportagem direto do Rio de Janeiro para a Jovem Pan, mas a marca está aí, as marcas estão presentes, as sequelas também presentes, e hoje vão acontecer várias lembranças, várias homenagens àqueles 12 meninos que se foram em um massacre a tiros promovido por um ex-aluno na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste da capital. Até hoje, tem muitos alunos traumatizados e tentando construir uma vida ou reconstruí-la. Viu, minha cara Adriana? Lembrança terrível, realmente, como essa agora, de mais de 4 mil mortos em um único dia devido à pandemia, que entra também para a nossa história. Mas aí no Rio de Janeiro, entre essas vítimas, uma mulher, claro, grávida e seus bebês gêmeos, Viga. Exatamente. Os números aqui também são bastante impactantes por vários ângulos e de diversas maneiras, de vários aspectos, viu, minha cara Adriana? O Rio de Janeiro, por exemplo, o estado já rompeu a triste marca de 38 mil óbitos ao longo de mais de um ano de pandemia e também já tem mais de 660 mil pessoas infectadas. A maioria, graças a Deus, se salvou, a só fazer a diferença entre infectados e os 38 mil óbitos. Mas uma morte chocante provocada pela Covid-19 aconteceu nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher grávida de gêmeos que estavam com 5 meses de gestação acabou morrendo em um hospital municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste da capital. A Elisângela estaria com Covid, mas, de acordo com a família, jamais, mesmo durante quase 15 dias de internação, conseguiu fazer o teste para a Covid-19. O quadro dela se complicou bastante a partir do 11º dia e ela veio a falecer logo em seguida. Os médicos não conseguiram salvar os gêmeos que estavam com 5 meses de gestação. Mais uma história triste dessa pandemia de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, que, repito, já fez mais de 38 mil óbitos no estado e mais de 660 mil pessoas foram infectadas. Adriana. Eu lembro de tudo. Eu lembro de cada momento. Pode se passar 20 anos, 30 anos, eu nunca vou esquecer do que eu passei naquele dia. E estava tudo bem, estávamos no corredor esperando começar a aula e a professora pegou a chave, abriu, a gente entrou e sentamos e começamos a ouvir barulhos. Pau, pau. E até então a gente não esquentou, a gente não maldou. Quando a gente olhou,
vimos que tinha um cara na sala da frente com 2 armas na mão. E aí foi quando começou o desespero. Corre, atiro, corre, atiro. Alguns correram, outros ficaram. E eu simplesmente fiquei estagnada na porta. Eu olhava para aquilo e eu não conseguia. Enquanto todo mundo... Parecia que eu estava numa cena de filme que eu fico parada aqui e todo mundo vai correndo assim, sabe? Ele entrou sem falar nada, ele simplesmente começou a efetuar vários disparos e um dos primeiros foi para pegar na minha cabeça, pegou na cabeça do meu amigo, que estava na minha frente. Parecia uma cena de terror, era inacreditável. E depois eu fiquei quase 3 anos com a minha saúde instável, indo e voltando. Todas as vezes que eu achava que eu estava bem e que eu ia conseguir seguir em frente, alguma coisa acontecia, eu piorava e eu tinha que voltar para o hospital, fazer alguma cirurgia, ficar internada por algum motivo. Esse intervalo de tempo de 10 anos parece que foi ontem. Eu acho que para quem está de fora é mais fácil falar: nossa, como passo rápido. Mas eu tenho uma cadeira do lado da minha cama me esperando todos os dias quando eu acordo. Então, eu nunca vou esquecer disso. Eu já tive muito ódio da cadeira de rodas, mas hoje eu entendo que sem ela, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria essa independência que eu tenho. A cadeira de rodas não é uma inimiga. Na verdade, ela é um instrumento que me possibilita ser quem eu sou e fazer as coisas que eu quero fazer, mesmo que com limitações. Gente, eu falei hoje com a Débora, chefe de reportagem aqui, 10 anos já, 10 anos do massacre que tirou a vida de 12 alunos em uma escola em Realengo, completa hoje. A data foi marcada por homenagens às vítimas e a certeza de que tempo algum é capaz de apagar as imagens de um crime tão cruel. A reportagem completa é de Fabiano Martinez. Rodou. O monumento em homenagem aos 12 adolescentes mortos, que fica ao lado da escola Tasso da Silveira, em Realengo, amanheceu coberto por flores. A data também foi lembrada pelo projeto social Música para a Vida. Um dos integrantes tocou Coração de Estudante. Adriana, mãe de Luísa Paula, uma das vítimas, se emocionou ao lembrar do massacre. Eu consigo lembrar de todos os detalhes. Eu consigo lembrar de tudo como se fosse um filme. Não esqueci, não se apagou nada da minha memória. No dia 7 de abril de 2011, o ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, entrou na Escola Municipal Tasso da Silveira durante o horário de aula. Ele estava armado com 2 revólveres calibre 38 e equipamentos para recarregar as armas rapidamente. Ainda no pátio da escola, o Wellington baleou 2 pessoas. Depois, seguiu para as salas de aula atirando. Além dos 12 estudantes mortos, outros 13 ficaram feridos. Todos tinham entre 12 e 15 anos. O Wellington só parou depois de ser baleado pelo sargento da Polícia Militar, Márcio Alves, e depois cometeu suicídio. A PM usou as redes sociais para homenagear o policial, que é considerado herói por pais e alunos. Andréia é mãe de Tayane Tavares, sobrevivente do massacre. A menina ficou paraplégica depois de ser baleada 3 vezes. Apesar das dificuldades, ela segue em frente. A vida nós temos que seguir em frente, não pode parar. E a minha maior alegria é saber que ela está viva, é saber que eu posso lutar pelos direitos dela, para fazer valer os direitos dela, não só os direitos dela, mas de todos aqueles que precisam, até porque ela estava dentro de uma escola, então tudo que fizerem, não só por ela, como pelos outros, é muito pouco, perto do que tem que ser feito. Os 12 adolescentes também serão homenageados durante uma missa que será celebrada no Santuário Cristo Redentor. O evento terá a participação dos cantores Elba Ramalho e Mumuzinho. Logo depois, o monumento vai ser iluminado na cor verde, símbolo da esperança.
10 anos depois do massacre, o dia 7 de abril não é só uma data a ser lembrada. Para as mães dos meninos e meninas que tiveram as vidas interrompidas, é uma causa pela qual viver. Que a gente não parou um só minuto. A gente não para um só minuto buscando mudanças. A gente quer mudança, só isso. Mudança para que outras vidas, outras crianças, outras famílias não passem pelo que a gente passou. É o tipo de coisa que todo mundo lembra quando ficou sabendo da notícia. A gente, como jornalista, fazendo a cobertura, foi uma das coberturas mais difíceis para quem trabalha aqui no Rio de Janeiro. As imagens muito fortes, a violência muito forte, tudo acontecido, uma pessoa armada entrar numa escola, o entendimento, a gente não conseguia entender o que tinha acontecido, né? Lembrando que ele acabou morrendo, como disse a reportagem da escola, e sempre na viagem dele, na insegurança. Acho que é um divisor de águas do que pais e alunos sentiam dentro de escolas, né? Muitos criaram ali um pânico, se teve que ter um trabalho efetivo. E o trabalho dessas mães, eu conheci o trabalho dessas mães que perderam seus filhos nessa tragédia, é muito forte, principalmente para tentar dar o apoio umas às outras. Acho que é isso que a gente tem que emanar, muita energia positiva para elas e não esquecer nunca, nunca dos filhos o que aconteceu lá nesse dia, 10 anos depois.